Pega a sua Bíblia. Abra comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Como é bom sentir a presença do Senhor. Gálatas 5. Versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente está viajando, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Vamos aprender um pouco da palavra nessa manhã. O difícil é acordar, mas depois que a gente acorda é tão bom, né? Não é verdade? Está de manhã aqui para ouvir a palavra de Deus, né? O nosso dia fica diferente. Domingo é o primeiro dia da semana, né? E nossa semana já começa sendo abençoada por Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem novamente escravos. Repita comigo: por isso continuem livres e não se tornem novamente escravos. Aleluia. Agora nós vamos ler versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que esta liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um único mandamento: ame os outros como a você mesmo. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem, vou repetir, livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Como que Deus fala com a gente, né? Às vezes você pode ficar se perguntando como que eu preparo uma mensagem, né? Uma pregação. E geralmente eu não sou um profissional da fé, né? Que eu vou lá e não, eu tenho que preparar uma pregação porque eu tenho que pregar. Mas aquilo que eu vou vivendo, aquilo que eu vou observando durante o dia a dia, vai se tornando no final, né? Vai se tornando no fim uma pregação. E interessante que essa semana, né? Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, Ele é precioso, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Eu estava de manhã, eu dormi aqui no Adriano, no Henrique, e aí o funcionário dele precisava pegar um ônibus, ia perder o horário, e aí o pessoal que estava ocupado falou: pode deixar que eu levo ele. Levei ele até o São Geraldo, era já umas 9:10. E aí falei: eu vou dar um passado lá no Forte. Aí passei na frente da casa da minha mãe, minha irmã não estava lá. Falei: onde que eu vou, né, agora? Queria falar com alguém. Aí eu lembrei do Rodrigo, né? Eu falei: nossa, eu tô com vontade de ir lá na casa do Rodrigo para encontrar o Rodrigo, falar mais com ele, do amor de Deus e tal. E aí eu liguei no celular dele. E aí chamou uma vez, não atendeu. Eu falei: não vou incomodar, tá de férias, às vezes tá descansando e tal. Às
Desliguei. Falei, que pena, queria encontrar ele, né? E aí eu passei a rua que eu estava assim, virei. E na hora que eu entrei na rua, quem que estava exatamente com o carro atrás de mim? O Rodrigo. Como que Deus é perfeito, Rodrigo. Deus queria que naquela manhã a gente estivesse junto, né? E aí o Rodrigo, muito gentil, me cumprimentou, falou, vamos entrar, vamos conversar. Eu falei, não, Rodrigo, seus filhos estão descansando, sua esposa, não, fiquei sem graça. Aí ele insistiu muito, aí eu entrei. Nós ficamos das 10 e pouco, até 1h e tanto, né? Né, Alessandra? Falando das coisas de Deus, né? E como a gente só parou mesmo porque tem os compromissos, senão a gente continuaria, né, Rodrigo? O Rodrigo falou, nossa, olha pra você ver, é que agora minha esposa tem que fazer o almoço pro irmão dela que chegou, tem esses compromissos, mas a vontade era da gente ficar aqui, falando mais do amor de Deus. Eu fiquei vendo como é que Deus é perfeito. Não foi eu que tive vontade de estar com o Rodrigo. Deus colocou em mim essa vontade e Ele fez essa vontade se realizar. Amém, queridos? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. A sua vida, ela está no controle de Deus. Todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fiquei muito feliz naquela manhã de estar ali com vocês. Talvez vocês ficaram felizes de eu estar ali, falando do amor de Deus, mas eu fiquei feliz por ter pessoas comigo, que eu naquela hora não queria ficar só. Deus abençoe pela vida de vocês. E aí a gente começou a conversar, e nessa conversa o Rodrigo me fez uma pergunta. E na hora eu pensei, como que eu vou responder essa pergunta para ele? É uma grande responsabilidade a gente orientar as pessoas da forma que agrada a Deus, que é a forma correta. E aí Deus falou com a gente, através daquele exemplo que a gente deu lá do Éden, e aí daquilo nasceu essa mensagem por isso que eu estou explicando, que eu vou falar aqui nessa manhã, né? E o início dessa mensagem eu quero falar sobre a liberdade. O mundo prega tanto sobre liberdade, né? A gente vê isso em filmes, em livros, né? Nós vemos que muitos países, infelizmente, foram países que tiveram um modelo de escravidão. Nosso país, ele teve um modelo de escravidão. Muitos que vieram lá do continente africano vieram para cá. Muitos morreram dentro dos navios ali, do tráfico negreiro. Muitos trabalhando, né, como escravos, como animais. Nós vemos na própria cultura hebraica o povo de Israel sendo escravo muitas vezes por desobedecer a Deus. Como a escravidão deixa marcas terríveis. Nós vamos falar nem no sentido espiritual, no sentido cultural. As marcas da escravidão até hoje estão no nosso país. Um país de 500 anos. Não é verdade? Até hoje essas marcas ficaram. Preconceito, né? Desigualdade. Como é uma ferida grande que a escravidão deixa. No sentido espiritual também. Porque Deus não criou nenhum homem para subjugar um outro homem. Quando Deus criou o homem, colocou no Éden e falou assim, ele não tinha criado a mulher ainda. Por que ele não tinha criado? Porque ele falou para o homem, dominai sobre tudo que está no jardim. Não tinha nenhum outro ser humano, só ele. Então ele tinha que dominar sobre as aves, sobre os animais, sobre os frutos da qual ele ia comer. Mas Deus não mandou que ele tivesse domínio sobre outra pessoa. E nós vemos como isso é feio, né? Às vezes você vê num casamento uma pessoa que quer ter domínio sobre a outra. Você vê num trabalho, às vezes uma pessoa que tem um cargo, ela ser autoritária. É diferente de autoridade e autoritarismo. Ela querer se subjugar sobre a outra. Nós vemos até mesmo os filhos, muitas vezes os pais querer subjugar os filhos, né? E nós vemos como isso desagrada o coração de Deus. Pessoas querer ter domínio sobre as outras. A escravidão é resultado de pessoas que querem ter domínio sobre as outras pessoas. E às vezes nós vemos isso também dentro das igrejas, né? Líderes religiosos, sejam eles padres, pastores, muitas vezes, como eu estava falando com o Rodrigo, em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Não existe um lugar perfeito. Uma religião, aquela ali é perfeita. Pastores ou qualquer tipo de líder, ancião, padre, seja como for, exercer a autoridade eclesiástica para manipular, para subjugar, para escravizar alguém. Nós falamos sempre disso aqui, né? Mas nós estamos falando das consequências disso no sentido de uma escravidão natural. Imagine então as consequências de uma escravidão espiritual. São muito maiores, são muito mais terríveis. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta
à igreja de Gálatas, e ele fala que Cristo nos libertou para que de fato nós sejamos livres. E por que ele escreveu isso? Porque havia uma discussão entre pregar a palavra naquela época só para os judeus e pregar a palavra para os gentios. O que é o gentio? Aquele que não é judeu. Outros povos. Por exemplo, eu não nasci em Israel. Alguém aqui é de Israel? Então nós somos gentios. Não somos descendentes. Alguém aqui é descendente de judeu? Tem judeu que quer convencer que todo mundo é descendente de judeu, né? Então quem não é um judeu, quem não é hebreu, é gentio. Então, como os judeus se orgulhavam, não, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles privaram o resto do mundo como Deus sendo só deles, entendeu? Como sendo o único Deus. E Jesus veio e ele mudou isso. Ele veio para todos. A Bíblia fala em Apocalipse que com sangue ele comprou homens e mulheres que procedem de toda língua, de todos os povos, de todas as nações. Nós vemos até em Atos 2, na descida do Espírito, existe o batismo no Espírito, falar em línguas estranhas, mas existe também, na verdade, o que houve naquele dia, que eu creio, foi um batismo onde eles falaram em outros idiomas. Haviam pessoas em Jerusalém naquela época de várias outras nações, e ali o Senhor fez com que houvesse vários idiomas diferentes, porque ali quando teve a torre de Babel, o Senhor dividiu as línguas. Ali havia um único idioma, uma única língua, uma única forma de falar, e ali em Babel ele dividiu. Ali nasceu os outros idiomas, as outras línguas, né? Para dividir, para que as pessoas não compreendessem o que o outro estava falando, porque senão eles estavam tão determinados, unidos, que eles chegariam no propósito deles. Então ali em Atos, o Senhor agora batiza alguns para falar em outras línguas, para que eles pudessem pregar e os estrangeiros compreenderem. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, nós vemos que Jesus veio e ele quebrou isso, ele quer alcançar todos. E os judeus começaram, não, se o cara é gentio então, porque o judeu, ele tinha um costume, uma tradição de fazer o que? A circuncidar. Ele pegava o prepúcio, aquela sobra de pele do órgão genital masculino, e cortava dias depois do seu nascimento. Porque a carne simboliza o quê? Pecado. Então aquela sobra de carne simbolizava o quê? O quê? O pecado, o domínio do pecado sendo o quê? Extirpado. Uma aliança de sangue entre você e Deus. Amém? Estão compreendendo? Então eles começavam a discutir, não, vocês estão abrindo uma igreja aqui falando sobre Cristo, mas todo mundo aqui tem que circuncidar, porque eu sou judeu. Hoje eu sou um judeu messiânico, eu creio em Jesus, mas aqueles que vêm seguir a Cristo vão ter que circuncidar. E fica aquela da lei, de obedecer a lei, de não obedecer a lei, estipulada por Moisés. E então Paulo começa a falar, gente, Cristo veio para libertar vocês, para que vocês verdadeiramente sejam livres. O que ele está querendo dizer? Que eles não se prendessem a algumas regras que não acrescentariam nada a eles. Às vezes a gente olha assim, a gente veio de uma época que assim, ó, os homens não podem usar bermuda, as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem depilar, não podem usar uma calça, não pode beber cerveja, não pode fumar. Pronto. Tirando isso, você é uma pessoa santa. Você nunca peca, né? Criaram um conjunto de regras moral. Queridos, servir a Deus e pertencer a Deus é muito mais do que um conjunto de regras morais. Às vezes eu vou evangelizar uma pessoa, eu já vi, né, várias pessoas falando isso, eu vou evangelizar alguém, ela fala, não, mas eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso ser evangelizado. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, né? Eu só bebo ali minha cervejinha no final de semana. Por que ele está querendo dizer isso? Porque automaticamente ele pensa o quê? Que ele é uma boa pessoa. Ele cumpre o quê? As regras na risca, ele anda na linha. Só que servir a Deus é muito mais do que isso, do que sermos bons, de sermos honestos. Por quê? Porque nós, por nossa obrigação, já deveríamos ser honestos, deveríamos ser corretos. Servir ao Senhor é muito mais do que um conjunto de regras. Não tem como estipular aqui para a igreja uma doutrina, ó, isso e aquilo. Vocês devem fazer isso, aquilo que vocês não devem fazer porque vocês estão em pecado e acabou. Isso eu estaria tornando vocês pessoas manipuláveis. Eu estaria escravizando a mente de vocês. A pior escravidão que tem, querido, é a escravidão da mente. Que você pode estar livre. Você pode ser uma pessoa livre, mas o
o sistema pode escravizar a sua mente. Hoje o sistema não quer colocar mais coleira, mas o sistema quer colocar o quê? Correntes na sua mente, através da mídia, através da TV, através da internet. TV é uma bênção se você souber usar bem. Internet é uma maravilha se você souber utilizar bem. Mas 90% que está colocado lá é para escravizar a sua mente. Por que de repente não tinham tantos homossexuais assim, de repente parece um tanto? Um tanto de gente decidiu sair do armário. Porque a mídia o quê? Escravizou isso na mente das pessoas. Peraí, eu tô com um problema. Isso aqui, já fui abusado. Será que eu sou gay? Eu vou experimentar esse negócio, porque talvez eu sou gay. Porque o problema de um homossexual não é sexual. O problema dele é o mesmo problema de todos nós. É o quê? Ele precisa ser suprido. Ele está em busca da felicidade, está em busca de algo que preencha aquele vazio dele. Só que ele busca naquilo que o Satanás colocou a ele, que é o quê? O sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Ele não é diferente de nós, ele depende do amor de Deus como nós. Ele depende de encontrar isso. Então você vê como é terrível a escravidão na mente. Tem pessoas que vêm de outra denominação e vêm conversar com a gente. Um dia eu estava no supermercado, no Bretas, conversando com uma mulher. Eu vi que ela é uma mulher temente a Deus, uma mulher decente, roupinha assim e tal, não estava sensual, não estava nada. E ela falou: olha, eu estou muito triste porque eu sempre tomei ceia, né? Eu sou viúva e tal. E de um tempo para cá eu decidi cuidar mais de mim. E eu fiz umas luzes no meu cabelo, cortei a pontinha e tal. Ela é uma senhora de uns 40 e poucos anos. E meu pastor chegou em mim e falou: você não vai poder tomar mais ceia, porque você fez isso no seu cabelo. Aí ela falou: poxa, eu estou muito triste que eu desobedeci a Deus. Aí eu falei assim: eu vou ter que explicar para a senhora a palavra, porque isso aí não existe. Aí comecei a explicar para ela, porque eu não posso deixar aquela mulher escravizada. Eu falei para ela: isso não existe. Ninguém tem o direito de excluir ninguém do corpo de Cristo. Quem que morreu na cruz? Jesus. Eu posso orientar você, ó, olha aqui, ó, você está fazendo isso aqui vai te levar a isso aqui você vai afastar da presença de Deus. Mas eu não posso falar assim, ó, você está fora da presença de Deus, não venha mais na igreja, você está proibido de entrar aqui dentro, não tome mais. A Bíblia dá alguns parâmetros para fazer isso em casos extremos, onde a pessoa está fazendo coisas assim, que está contaminando a igreja, influenciando, fala que tem que fazer uma reunião, trazer as testemunhas, se a pessoa não se consertar, tem que mandar ela embora da congregação. Mas um caso muito extremo. Então você imagina, a Bíblia fala: examine-se ao homem a si mesmo, lá no texto que fala da ceia. A Bíblia fala o quê? Examine. Essa pessoa que vai tomar a ceia, eu entendo então que ela já tem que ter um entendimento de algumas coisas, entendimento do que é pecado, do que é, por que Jesus morreu, o que é a salvação, o que é a graça. Para ela entender no momento ali da ceia: peraí, eu entendo que eu sou um pecador. Isso aqui simboliza o sangue que derramou por mim, que é para lavar meus pecados. Esse pão simboliza um corpo foi moído naquela cruz por mim. Puxa, e eu entendo que eu preciso orar muito ainda para ser transformado, reconhecer a minha pecaminosidade, reconhecer a minha dependência de Deus. Eu errei aqui, puxa, eu errei essa semana nisso, não pedi perdão para Deus. E para me tomar ceia eu vou ter que arrepender-se de verdade no meu coração, mas eu não estou conseguindo arrepender. Então eu não vou tomar esse cálice, que vai ser para minha condenação. Eu vou orar mais tempo para Deus gerar um arrependimento dentro de mim, porque eu vou tomar só para os outros verem, mas dentro de mim eu não estou arrependido ainda. Então eu preciso examinar. Então, quando fala examine, está falando de uma pessoa que já tem um nível básico de fé e de maturidade, que ela tem condições de se examinar. E não eu chegar e analisar, falar assim: você não pode tomar ceia. Você pode, você não. Não. A Bíblia fala: examine-se. Você é você mesmo. Com a palavra sendo a referência. E aí eu falei com aquela mulher, eu vi os olhos dela voltar a ter vida, brilhar. Porque ela achou que ela estava cortada do corpo de Cristo, né? E aí no texto que nós lemos fala o quê? Para isso, olha que tremendo isso, Jesus nos libertou, para que realmente nós sejamos livres. Esse texto está querendo dizer o quê? Que isso tem que ser uma realidade na sua vida, que você precisa ser livre, né? Que você precisa receber para você essa liberdade. Existem pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. A palavra de Deus fala que Ele perdoa os nossos pecados. Aí você começa a lembrar dos seus pecados.
Aí o diabo começa a jogar o quê? A Bíblia fala que ele é o quê? Acusador. Ele é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar, como um leão que ruge. Então ele começa a jogar acusação. Aí existe uma fortaleza, um sofisma na sua mente. O quê? Que um dia seu pai e sua mãe falou: você não vale nada, você nunca vai ser nada, você não dá certo mesmo. Aí você vai começar a pensar o quê? Junta aquela acusação com esse pensamento, com essa algema na sua mente, você faz o quê? Se torna escravo deste sentimento. Poxa, realmente eu não sirvo para nada, errei de novo, pequei. A igreja lá, os irmãos confiaram em mim. Olha, não tem mais jeito não, para mim não tem jeito. Isso é uma algema que precisa ser quebrada. Como eu te falei, muitas vezes nós estamos livres aqui, ó, mas a nossa mente está escravizada. Você lembra de Paulo e Silas? Eles estavam presos, foram 2 homens de Deus presos porque pregavam o evangelho. Fala que os seus pés e mãos estavam amarrados, mas eles estavam, durante a vigília, durante a madrugada, eles estavam o quê? Cantando louvores a Deus. Quer dizer, suas mãos e seus pés estavam algemados, mas a mente deles era livre. Quer ver eu ensinar uma coisa tremenda para você? Preste atenção, como tem segredos na Bíblia. Paulo foi preso muitas vezes. Quem lembra o apóstolo Paulo? Lembram que muitas vezes ele foi preso? Na maioria das vezes determinado por Roma. E todas as vezes que ele escreveu uma carta, eu, Paulo, prisioneiro, ele falava que ele era prisioneiro de quem? Prisioneiro de? Mais alto, de Cristo. Interessante, ele nunca falou assim, ó, eu sou prisioneiro de Roma. Tipo assim, ô coitadinho de mim, eu estava pregando a palavra, servindo a Deus e agora estou preso. Sou prisioneiro de Roma. Não, ele nunca aceitou essa escravidão na mente dele, essa prisão. Ele falou, ele pensava o quê? Ó, eu estou fazendo a obra de Deus, fui preso. Quem me colocou na cadeia foi Cristo. Ele não deu a honra nunca para Satanás ir para Roma. Até nas dificuldades, nas prisões dele, ele falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi Cristo que me colocou na cadeia, porque aqui eu vou pregar também. Aqui as pessoas serão libertas. Por quê? Existia uma mente livre. Agora muitas vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso, acontece alguma coisa ruim, a gente fala, por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Fulano de tal está subjugando, está fazendo isso. Querido, você, até nas cadeias, você é prisioneiro de Cristo, quando você tem uma mente livre, para entender que o reino de Deus, ele governa sobre a tua vida, tanto na cadeia quanto fora da cadeia, tanto no deserto quanto fora do deserto, tanto no vale quanto na montanha. Quando você é livre aqui, ninguém pode te prender, circunstância alguma pode te prender. Quem está entendendo, diga amém. É isso que estou querendo te dizer, é isso que Paulo estava querendo dizer. Se Cristo te libertou verdadeiramente, você verdadeiramente é livre. Você é livre. Aleluia. Você pode estar numa situação super difícil. Poxa, mas eu estou lá no serviço, uma pessoa está me perseguindo demais. Glorifica a Deus e fala, isso não vai me afetar, porque eu sou livre. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu fiz tal atitude porque fulano de tal fez isso para mim. Deus, ele ofende a sua mente para revelar o que está no seu coração. Deus usa pessoas para revelar. Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó tinha um laço emocional com Moisés e peitou Moisés, porque Deus queria saber, queria que Moisés provasse, materializasse o que realmente estava dentro dele. Nós descobrimos quem nós somos quando nós somos confrontados, quando nós somos levados ao limite. A Bíblia fala que o ouro, ele é refinado no fogo, mas as pedras, o pau e o feno, quando passam no fogo, eles viram cinzas. Se você é uma pessoa preciosa de verdade, que tem em Cristo, quando você passa pelo fogo, você é aprovado e não queimado, esturricado. E Deus colocou essa pessoa lá no seu serviço, exemplo, para te perseguir, para tocar no seu limite. Aí você toma uma atitude errada. Ah, mas essa pessoa fez isso comigo. Aí eu sempre falo isso para você. O problema não é o que os outros fazem com você, mas o problema é o que você faz com o que os outros fazem com você. O que você faz
com aquilo que os outros fazem com você. Quando, por exemplo, eu sou mal e faço mal para você, eu vou prestar conta para Deus. Agora, quando você bebe daquele veneno, daquele mal que eu destilei em você, e você transforma numa atitude, você agora é responsável. Entendeu? Amém? Se Jesus veio para libertar, verdadeiramente você será livre. Livre. Quebra essas cadeias que estão na sua mente. Quebra esses sofismas. Já viu pessoas que elas são amarguradas? Ela torce para alguém decepcionar ela, só para ela poder falar, não, fulano de tal realmente não tem, me decepcionou, fez isso. Já viu? Quem conhece alguém assim? Não estamos querendo rotular alguém, mas quem conhece alguém aqui assim? Por quê? Há uma prisão na mente dela. A mesma potencialidade que ela tem para ser uma pessoa feliz, ela tem para ser uma pessoa infeliz, mas ela optou por ser uma pessoa infeliz. Eu estava quinta-feira, né, na praia lá em Ubatuba. Eu fui passar o dia lá na sexta-feira com meus familiares, fui e voltei. Levei minha irmã comigo, minha esposa me liberou, eu fui. E teve uma coisa que me emocionou lá uma hora. Eu tava terminando assim o dia, o sol estava se pondo, e eu vi uma van branca estacionada perto do meu carro. E havia um senhor na frente, e havia uma senhora, e atrás na van havia um jovem, ele devia ter 19 para 20 anos, um jovem bonito, e ele estava ligado em vários aparelhos. Eu nunca vi aqui na minha vida. E a van, os vidros não tinha isso filme. E ele estava sentado numa cadeira. Na cadeira, eu não sei, porque eu não sou médico, entendo que tinha um aparelho assim, eletrônico, acho que estava mostrando o batimento cardíaco dele, estava ligado uns fios nele, e estava uma máscara no rosto dele. Eu fiquei olhando aquilo. E aí, o meu irmão está do meu lado, ele é enfermeiro. Eu falei, o que é aquilo ali? Ele falou, provavelmente ele tem uma doença degenerativa respiratória no pulmão. Eu falei, será que ele tem fibrose cística? Ele falou, provavelmente. Aí eu falei, o que ele está fazendo? Ele falou, eu acho que os pais dele trouxeram ele para ver o mar. Eu fiquei, fiquei imaginando a dor daqueles pais. O homem ali estava com cigarro, fumando, sabe? Olhando o relógio e tal. Fiquei pensando, que judiação. Imagina, um jovem tão bonito desse, não pode pisar na areia, não pode... O pai dele parando para ele ver ali. E aí eu lembrei, Deus falou comigo, lembra que eu curei o seu filho disso? Aí fiquei pensando, meu Deus, talvez era para mim ser um homem desse da van, parado ali, com meu filho numa cadeira, né, cheio ligado a tantos aparelhos, para ver o mar, para ver isso. Porque o médico falou para mim, seu filho nunca vai jogar bola, seu filho nunca vai andar de bicicleta, ele nunca vai ser uma criança normal no pouco tempo que ele resta, nunca vai soltar um papagaio, nunca vai nadar. Falou, esquece. Falou, já programa com a sua esposa para ter um novo bebê. E eu fiquei olhando. Eu falei, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. E aí eu falei, Deus, eu te louvo, obrigado. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não sou melhor do que aquele homem. Eu não mereço mais a teu amor, a tua graça do que ele. Por que o meu filho foi curado? E por que ele não foi? E essa pergunta ficou dentro de mim e Deus não respondeu. Eu falei, eu não me sinto merecedor. Talvez é exatamente esse sentimento que Deus queria que eu tivesse. Talvez Deus tenha um plano específico para aquela família. E aí eu não fui até eles, mas eu orei por eles, né? E eu fiquei falando, Deus, obrigado, porque através da enfermidade do meu filho, o Senhor quebrou prisões na minha mente naquela época. Muitas prisões, muitas ideias, muitos pensamentos que eu tinha, até religiosos. Porque eu perguntei, assim que meu filho ficou doente, a primeira pergunta que eu fiz para Deus é por quê? E não para quê. Por que o meu filho está doente? Eu orei por várias pessoas já e foram curadas. Eu orei por pessoas que aceitaram a Ti. E por que o Senhor me devolveu com um filho doente? O Senhor me devolveu com doença? O que eu estava querendo dizer para Deus? Que eu era um escravo. Porque eu ficava sempre na expectativa de um dia alguém me oferecer alguma coisa. É que nem a história do filho pródigo. Todo mundo fala do filho que foi, mas esquece do filho que ficou. O filho que ficou, quando viu o irmão chegando, falou assim, o Senhor nunca me deu nada, o Senhor nunca me deu um anel, o Senhor nunca me deu um animal.
falou, olha, peraí, você não está entendendo, você está agindo como funcionário, você é meu filho. Tudo que tem aqui é seu, você nunca usufruiu porque você não quis. Então, exemplo, aquela piscina, eu podia ter nadado nela? É claro, você é meu filho. Peraí, aquela sauna, eu podia ter entrado nela? Eu podia ter feito um churrasco, meu irmão? Podia. O problema não era o pai, o problema era a prisão que havia na mente do filho que ficou. O filho que pecou, que errou, ele pecou, mas ele foi muito mais decidido. Falou, não, eu quero pecar, eu quero gastar absolutamente meus bens e vou. Ele teve um poder de decisão que o outro não teve, porque o outro, no medo, na prisão de tomar uma decisão, ele pagava de bom moço, mas no fundo dentro dele ele esperava sempre uma gratidão do pai dele, um retorno. Enquanto o pai dele falou, você não está entendendo, funcionário a gente recompensa, a gente dá no final do mês, você é meu filho, tudo é seu. Porque ele tinha na mente dele o sentimento de escravidão. Ele era livre, mas na frente dele é a mesma coisa. Você pensa, imagina você colocar um óculos e o formato desse óculos é como se fosse barras na frente. Tudo que você olhar, você vê o quê? Cela, você vê prisão. Aí alguém vem e arranca o seu óculos. Você fala, poxa, que bonito, né? Eu fui lá no prédio onde meus pais estão ficando com minha tia, e aí tem uma visão bonita do prédio, e meu primo estava junto, e lá tem aquela redinha, né? Meu primo falou, poxa, essa visão é linda, mas ela seria mais linda se essa rede não tivesse aqui na frente. Ela atrapalha a visão, a beleza da paisagem. E muitas vezes nós somos assim, onde a gente olha, a gente vê o que? Grades. Porque nós temos que tirar dos nossos olhos. A Bíblia fala o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Porque depende do ponto de vista. Existe um filme que chama Ponto de Vista. Quem já viu esse filme? É muito legal. Acontece um atentado terrorista, e aí no filme eles repetem a mesma cena várias vezes no ponto de vista de algumas pessoas, de algum personagem que estava naquele filme. E no final do filme, o que realmente aconteceu não tem nada a ver com o ponto de vista de cada um, né? Interessante isso. Como nós interpretamos as coisas de forma errada. Eu dei alguns exemplos, né? Esses dias aqui no WhatsApp, né? Ontem a gente fez algumas perguntas, né, bíblicas, né? E a gente viu que todo mundo errou todas as perguntas, né? Ontem eu perguntei assim para eles, vocês não estavam lá, eu perguntei assim, quem cortou o cabelo de Sansão? Aí todo mundo colocou Dalila. Aí tá lá o versículo bíblico, depois eu posso passar para vocês. E Dalila chamou um homem, e ele então raspou as tranças de Sansão. Mas por que todo mundo fala Dalila? Porque talvez um dia você viu isso, você viu num desenho, você viu na figurinha, tal, você aprendeu errado, você reproduziu errado. Uma prisão foi criada na sua mente. Aí eu perguntei, Elias subiu no que para os céus? Numa carruagem de fogo. Eu falei, não, está escrito lá. E Elias andando juntamente com Eliseu, no caminho veio uma carruagem de fogo e os separou. E Elias subiu em um redemoinho. Só para dar uma explicação, só para provar como nós podemos nos enganar. Aí eu fiz outra pergunta. Qual que foi? Não, mas teve outra. Foram 4. Perguntei Pedro cortou a orelha de alguém. Quem eram as pessoas? O Samuel falou Malco. Eu falei, o que ele era? Ele era soldado. Não era soldado. Está escrito lá, Malco, servo do sumo sacerdote. Ele era um servo do sumo sacerdote, um ajudante de Caifás, e ele foi representando Caifás, liderando aquelas tropas de soldados, mas ele não era soldado. Então, mas isso é uma coisa simples, tudo bem, mas se numa coisa simples dessa nós podemos nos enganar ou sermos enganados, quanto mais coisas mais profundas. Nós podemos estar vivendo na igreja a vida toda e não compreender isso aqui. Que diferença faz servo, soldado? Isso é só uma prova que eu quero fazer você pensar. Se você não buscar entender, não buscar essa liberdade, que ela tem que ser conquistada, você vai viver escravizado na sua mente, achando que aquilo que você vê e pensa e foi ensinado é o certo. Amém? Nós reproduzimos mais o que vemos do que aquilo que ouvimos. A gente estava lá em Monte Verde, né? Aí o pastor Neil Barreto fez assim. Lá deu certo, aqui eu não sei. Falou, faz assim, gente. Aí o povo foi fazendo assim. Eu fui um deles. Faz aí também, vai.
Aí ele falou assim, na hora que eu falar já, vocês vão fazer o que eu mandar, tá? Aí ele falou assim, coloca a mão na sua bochecha. Vocês demoraram, aí não vale, né? Ah lá. Ele colocou no queixo, aí colocou na bochecha. O que isso quer dizer? A gente obedece mais do que a gente vê, do que a gente ouve. O Henrique fez assim, a Leninha fez assim. Vocês entenderam? Isso é um perigo. Mas Paulo falou que se Jesus te libertar, verdadeiramente, viva essa liberdade. Agora vamos para a segunda parte aqui para encerrar. Então, peraí, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso, não preciso dar satisfação na minha vida para ninguém e tal. Não é bem isso que Paulo quis dizer, né? O que ele fala aqui no versículo que nós lemos 13, leiam comigo, por favor. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Quer dizer, nesta liberdade que Deus nos deu, não pode ter governo humano. Não pode o quê? Sermos governados pela vontade humana. Ah, eu sou livre. Então minha esposa está viajando, eu vou lá numa festa ali, vou ficar de olho na mulher ali e tal. Não. Essa liberdade é dentro de uma realidade espiritual, onde você é governado pelo Espírito. Amém, queridos? Uma liberdade da mente. Porém, você não pode viver debaixo dos desejos da carne. E aqui diz, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. O que ele está querendo dizer? Você é livre, mas essa liberdade não tira de você a responsabilidade de amar e servir ao seu irmão. Essa verdadeira liberdade, muito pelo contrário, ela vai fazer com que você sirva o seu irmão. Ela vai fazer que você ame aquele que te odeia. Ela vai fazer que você ore por aquele que te persegue. Sou livre. Ai, glória a Deus, sou livre. Então aquela mulher que me enche as paciências, Deus, leva ela daqui. Quer ficar livre dela? Não. Você é tão livre, tão livre, tão livre. Olha a diferença. Que o que ela faz não te irrita, não determina quem você é, e ainda se você consegue amar aquela que te odeia e orar por ela e ter compaixão por ela. Quem entendeu? Você é tão livre, tão livre, tão livre, que pra gente que é homem, a gente sabe que isso é terrível. Se alguém apontar o dedo pra gente, já, o botão de alerta, o giroflex já começa a girar. Você imagina então, desculpa Paulo, fazer assim. Aí a Bíblia fala o quê? Aí deu duas, já acabou, aí não tem mais outro, Senhor. Tem um amigo meu que fala assim, ó, batei, abri-se-vos. Você é tão livre que se alguém agredir você até fisicamente, biblicamente, isso não deveria te afetar ao ponto de você o quê? Reagir. Entendeu? É uma liberdade que vem com uma responsabilidade. A prova dessa liberdade é a bondade, é o amor. Não é aquela bondade, Senhor. É uma bondade que vem de Deus, uma essência. Amém? Eu lembro que certa vez eu estava lá em Belo Horizonte evangelizando. A gente ficava na frente da igreja evangelizando. E veio um cara com a mãe dele. O cara, eu olhei para ele assim, vai entregar o panfleto para ele assim. E aí a mãe dele, pega o panfleto, filho, você está precisando tal. Ele pegou assim, panfleto, amassou assim, ó, e fez assim, ó, puf, deu um murro na minha cara. Mas deu um murro mesmo, cara. Pá, eu caí no chão. Aí tinha um irmão comigo. O nome dele se chama Thales Roberto. E o Thales riu de mim. Aí, dentro de mim, eu fiquei envergonhado. Todo mundo riu de mim, tomei um murro na cara e o cara foi embora. Tomei uma murreta mesmo na cara. Pá! Aí, eu tenho as marcas do evangelho. E aí, ali embaixo, onde era a igreja, tinha vários pontos comerciais. Eu fiquei envergonhado, entrei pra lá, lavei meu rosto, fiquei quieto e tal. Domingo, tinha uns visitantes na igreja. Um deles era desviado, era dono do chaveiro, o outro era dono de um restaurante. Falou, nós viemos aqui nessa igreja porque nós vimos em sua vida um verdadeiro testemunho. Você cumpriu o que a palavra de Deus diz. Eu sou desviado, mas conheço a palavra. E eu me decepcionei com a igreja, mas eu vi na sua vida um testemunho que me deu força para voltar para a igreja. E ele foi para a igreja, voltou, hoje ele é diácono ali. Ainda profetizou, falou assim, ai daquele que toca no ungido do Senhor, ele vai ver só. Passou uma semana, ele passou na frente lá da avenida, todo mundo viu com a cara estourada. No mesmo olho que ele me agrediu. Ele
teve uma briga no bar, quebraram um taco de bilhar no rosto dele. Então, querido, isso é liberdade. Você ficar ali, você não está preso. Jesus, quando falaram para ele assim, olha, eu tenho o poder de te prender e te soltar, ele falou assim, você não tem poder nenhum que Deus não tenha dado. A minha vida, eu estou dando livremente. Eu estou morrendo, vocês estão me prendendo, me aceitando, porque eu já ofereci a minha vida. Jesus não morreu na cruz. Sabe onde que Jesus morreu? Lá no Getsemane. Quando ele falou, seja feita a tua vontade. Ali ele já tinha morrido para ele mesmo. E derramou gotas de sangue ali naquela terra. Porque se o grão de trigo decidir morrer, ele não fica sozinho, mas produz muito fruto. Quando nós verdadeiramente entregamos nossa vida a Cristo, nossa carne não grita mais como antes, porque verdadeiramente nós já morremos para nossas paixões, morremos para nós mesmos, decidimos viver para Cristo. Então essa liberdade, ela vem com uma responsabilidade de amar o seu próximo. Ah, irmão, eu sou livre, aleluia, glória a Deus, né? Não aguento esses caras tão espiritual, ele é tão espiritual que ninguém suporta ele não suporta ninguém, né? Eu vou no monte orar, eu fico 4 dias no monte sem comer, mas chego em casa, a mulher não suporta ele, os filhos não suportam. Quando Deus criou o homem, Deus todo dia ia no jardim para estar com o homem. Você imagina, hoje a gente sente a presença de Deus, é muito bom. Você imagina Deus aqui, ó, aparecer na sua frente, sentar com você, conversar. E aí, o que você achou dessa árvore que eu fiz para você? É gostosa, é legal, o que você está achando do jardim? Você imagina isso? Que maravilhoso. Deus é espírito, e ele se manifestava ao homem, que era corpo e espírito, e falava com o homem. Só que um dia Deus falou o quê? Não é bom que o homem... Você já parou para pensar, os espirituais de plantão, que Deus poderoso, todo criador dos céus e da terra, ia estar com o homem todo dia? O próprio Deus falou assim, o homem está só. Por quê? Você quer dizer que Deus não é suficiente? Não, eu quero dizer que ele é suficiente. E ele é até suficiente quando ele é personificado em uma pessoa, em um ser humano. O homem estaria num relacionamento completo com Deus, quando Deus também fosse personificado em uma figura de uma pessoa. Por isso ele enviou Jesus, homem. Deus, homem. Ele quis dizer, embora o homem tenha um relacionamento espiritual comigo, ele precisa ter um relacionamento também natural, de contato comigo, de afetividade comigo. Então, se você se torna tão espiritual ao ponto de se isolar de todo mundo, não pense que você é espiritual. Você não é espiritual, porque você não é completo. Você é completo quando você relaciona com pessoas. E quer a prova disso? Jesus falou, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive frio, você me vestiu. Tive sede, você me deu de beber. Estava preso e você me visitou. E o discípulo falou, mas quando que o senhor estava preso? Quando que o senhor teve fome? Ele falou, quando? Aí ele mostrou, quando você faz isso para qualquer um destes pequeninos aí que você está vendo, você faz para mim. Quer dizer, quando você tem relacionamento com as pessoas, ama as pessoas, serve as pessoas, você está tendo relacionamento comigo. Mas por que nós não relacionamos com as pessoas? Por que nós não amamos nossos irmãos? Porque nós temos prisões. E as pessoas vão descobrir que a gente é rancoroso, que a gente é impaciente, que a gente não consegue perdoar, que a gente não consegue ser liberal, que a gente é ranzinza, que a gente é preconceituoso, que nós somos egocêntricos. Então a gente se isola. Meu negócio é com Deus, aleluia. Está entendendo? A gente tem medo, porque a gente não é livre. Mas o verdadeiro livre, ele ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele ama a ele, porque ele sente o amor do Pai. A Bíblia fala que o amor do Pai, aqueles que não praticam essas coisas, o amor do Pai não está nele. Mas aqueles que praticam, o amor de Deus está em nós. E nós amamos a nossa vida. Nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Nós sabemos que há um valor nas nossas vidas para Deus. E então nós descobrimos a oportunidade de amar os nossos irmãos, relacionar com eles. Eu não quero que essa igreja seja assim, um culto, quarta, domingo, virou, todo mundo vai embora. Eu quero que a gente se misture, que a gente se relacione, que a gente coma junto, que a gente possa ir na casa uns dos outros, que possamos respeitar uns aos outros, possamos amar uns aos outros, possamos cuidar dos filhos uns dos outros. Essa é a verdadeira mensagem. Essa é a verdadeira religião. Jesus falou, a verdadeira religião sabe o que é? Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos pobres, sirva.
Uma fé sem obras é nula. Amém, queridos? Liberdade. Fala comigo, livre. A lei inteira se resume no mandamento: amai os outros como a ti mesmo. Aleluia. Quem que está compreendendo aí? Diga amém. Que essa palavra ela venha trazer libertação para a sua mente. Primeira Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16. Está lá no finalzinho, indo para Apocalipse. Vamos ler rapidinho, que eu quero encerrar. Ensinando mais algo precioso para vocês aqui, uma verdade preciosa. E nós já vamos, mais 10 minutinhos a gente encerra. Está muito quente, né? 1 Pedro 2,16. Alguém achou, Rodrigo? Ajuda o Rodrigo lá, Paulo, por favor. 1 Pedro 2,16. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 diz: aí, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Fala comigo, a liberdade que Deus me deu foi para servir, para me viver como servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Volta lá em Gálatas. Ajuda ele lá, Paulinho. Daqui um dia tá que nem a Karina. A Karina, quando chegou aqui, era desse jeito, Rodrigo. Hoje ela... Tão bom a gente ver as pessoas crescendo em Deus, aprendendo. Gálatas 5:19. Diz: achou? As coisas que a natureza humana produz são... A Bíblia falou lá o quê? Que nós devemos ser livres, mas não agir na condição humana, na sabedoria humana. Agora aqui fala da condição humana. Quais são os sentimentos que a carne produz? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse, que estes que fazem tais coisas não receberão o reino de Deus. Essas características são carnais. Se você tem alguma dessas características na sua vida, você precisa orar para Deus quebrar essa fortaleza na sua vida. 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Eu vou ler na outra versão, que eu quero explicar algo para você. Versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Fala comigo, benignidade e bondade. Você percebe que tem duas características, eu vou falar dessas duas rapidinho, que estão juntas, que é o que? Benignidade, fala comigo, e bondade. O que é benignidade? Qual é a semelhança
entre benignidade e bondade. Benignidade fala do quê? Do bem. Bondade fala também de uma coisa boa. Então eles são o quê? Parecidos. O que é a semelhança entre eles então? O que é benignidade? Benignidade é o quê? Quando você tem o Espírito Santo, quando quebra as fortalezas da sua mente, quando você é livre, Deus, o homem lá no Éden, entrou dentro dele o quê? Ele comeu o fruto do conhecimento do bem. Bem vem do quê? Benignidade vem do quê? Bem. O homem só tinha o bem. Deus fez o homem com a essência do bem, Henrique. Colocou nele. Agora o homem comeu desse fruto, ele também tem o mal. E o mal são essas características. Agora ele entrega a vida dele a Cristo. Fala, Senhor, me livre, eu quero ser livre. Aí Deus vem e joga dentro dele de novo, semeia dentro dele, introduz dentro dele de novo a semente do bem. Daquele bem que ele perdeu lá no Éden. Ele recebe a benignidade, ele recebe o bem. E o que é a bondade? A bondade é a ação da benignidade. O que adianta eu amar o Rodrigo, mas não abraçar ele? O que adianta eu amar ele, mas não levar um pão até ele? O que adianta eu amar ele, mas não compartilhar com ele? O que adianta eu amar ele, mas não chorar com ele quando ele chora? O que adianta eu dizer que eu amo, mas não estar junto dele, não apoiá-lo? Então a bondade é a ação da benignidade de Deus dentro de nós. Quem entendeu, diga amém. Amém? Benignidade é o que? É a essência que Deus devolve a nós do bem. E a bondade é o que? É a execução dela. É a aplicação dela. Para encerrar agora, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo 15. Diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Você guarda algo que você tem o risco de perder. Por que Deus permitiu a árvore lá, pastor, no jardim? Porque Deus não queria robô. Ele falou, você tem duas funções principais aqui: cultivar, preservar aquilo que eu te dei. A segunda, guardar. Quer dizer, Deus não estava assim, roncando, de repente o mal entrou. Não, Ele permitiu. Mas Ele deu um alerta para mim: guarda, protege. Entendeu? Fica atento. Porque onde tem o mal, há um risco. Deus permitiu o risco porque o homem, ele tinha que ser livre. Ele não podia ter um robô. Me ama, tá bom, eu vou te amar. Não, o homem tinha que ser livre. Hoje você serve a Deus, você está aqui porque você é livre. Ninguém te forçou a estar aqui. Não é? Tomou o homem e colocou no Éden para cultivar e guardar. Continua. E o Senhor Deus lhe abençoou e deu uma ordem. Ele tinha uma relação com ele, amorosa, amistosa, mas deu uma ordem. Ele disse nessa ordem: de toda a árvore do jardim comerás. Como está escrito aí? Fala alguém bem alto, por gentileza. Livremente. Nós estamos falando o que nessa manhã? Liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu daquele fruto com a mulher. Ele morreu? Não. Mas ele morreu aonde? É a mesma coisa que você pegar um vírus e jogar no seu celular, no seu computador. O que acontece? Dá pau. Houve um vírus, contaminou. Ele foi contaminado. Houve uma morte espiritual. Deus, resumindo, falou assim para ele: olha, tá vendo isso? Pôs a mão no ombro. Tá vendo esse tanto de árvore maravilhosa que eu criei? Você pode comer delas todas. Fica livre. Passei aqui no jardim. Fica à vontade. Esse lugar é seu, eu te dei para você. Só que tem uma árvore ali, no centro do jardim. É do conhecimento do bem e do mal. Não come dela. Porque vai ser muito ruim se você comer. Você vai morrer espiritualmente. Nós vamos perder esse relacionamento. Você não vai poder mais encontrar comigo. Isso vai ser ruim para você, para mim, porque eu te amo, você me ama. Tá bom? Tá bom. Aqui a mulher ainda não tinha sido criada. Deus criou a mulher depois. Não é verdade? E aí, o que acontece? Acontece que no capítulo 3, olha aí para você ver. No versículo 18 fala: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, Deus criou a mulher depois de ter falado essa ordem para o homem.
Quem está entendendo? Primeiro ele deu a ordem para o homem, depois ele fez a mulher. Quer dizer, a mulher não ouviu isso, só o homem. Ok? Aí no versículo 3, capítulo 3. A serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus... Olha a pegadinha. Satanás, ele é sujo. Outras versões falam: como foi que Deus te disse? Por quê, querido? Por que Satanás falou isso para ela? Porque já dá a entender que houve um erro nessa informação. Como foi mesmo que Deus te disse? Ela falou: olha, Deus me disse assim, ó, vou te falar. Ele falou desse jeito para mim: comeste da árvore... Não, pulei. Vamos lá. É assim que Deus te disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não, nem... Você já falou para o seu filho, para ele, não faz isso. Você fala, por quê? Por que não? O que ele faz? Exatamente aquilo que você fala. Por quê? Porque não é resposta. Nem tocareis nela, porque morrereis. Quem ficou responsável de reproduzir o que Deus falou para a mulher? O homem. E a mulher respeitava tanto o homem que ela falou assim: Deus disse. Era como se fosse a boca de Deus. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos como homens, com nossos filhos, com nossas esposas. Elas acreditam que o que a gente fala é de Deus. Ela acredita que a atitude que nós devemos tomar é de Deus. Não pense que porque você mora com a sua mulher tantos anos com seus filhos, eles têm a obrigação de te respeitar. Não, isso é autoritarismo, é escravidão. Você tem a obrigação de conquistar o carinho, o afeto e a atenção deles nas suas atitudes. É muito forte isso aqui, que eu vou te explicar agora. Presta atenção que está acabando, é muito forte isso. Vai quebrar uma fortaleza na sua mente. O que Adão fez aqui, ele cometeu um grande erro. Por quê? Deus colocou o que para Adão? Uma ordem, ele colocou um limite. É a mesma coisa de você falar assim, ó. Você chega no seu filho, quem aqui tem filho sabe, a menininha vai nascer em breve, você vai saber. O Rodrigo tem 3, o Serginho tem 4, ganhou. Sabe? Você leva o seu filho num lugar, numa praia, para ele curtir, mas você fala assim, ó, você pode curtir aqui, diverte, mas ó, não passa daqui. O limite, ele é saudável quando ele é colocado de forma saudável. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para o Rodrigo. Se você for lembrar de nãos que você ouviu na sua vida, de limites que as pessoas falaram, você não pode fazer isso. Você recebeu isso de forma boa ou ruim? De forma ruim. Por quê? Porque a maioria das pessoas que colocaram em vocês esses limites, talvez não souberam mostrar para você que esses limites iriam trazer benefício, bênção para você. Assim me falou, não faz, é porque não, porque você não tem que fazer, tarará. A maioria das igrejas faz o quê? Por que eu não posso beber? Porque você não pode, é pecado, você vai para o inferno. Por que eu não posso estar no lugar? Não, você não vai porque você vai para o inferno, nós vamos excluir você da igreja. Aí a pessoa fica o quê? Tentada aí, porque ela não compreendeu. Foi colocado simplesmente nela uma coleira, uma corrente. Escravizou ela. Todas as vezes que o homem tentar subjugar outra pessoa e colocar uma coleira, ele vai perder essa pessoa. Irmã, se você tentar colocar uma coleira no seu marido, você vai perder ele. Se você tentar fazer isso com o seu filho, você vai perder. Se você fizer isso com o seu filho, você vai perder. Porque já está comprovado. A queda começou por aí. Adão, ele fez o quê? Ele falou o que para a mulher? Ele reproduziu exatamente o que Deus falou? Deus falou para ele, olha, Deus estava colocando um limite a Adão, mas deixou ele livre. Falou, olha, você pode ser livre, mesmo no ambiente onde você precisa tomar cuidado e guardar, e mesmo no ambiente onde existe um risco. Você pode ser livre mesmo no ambiente onde há limites, desde que você respeite estes limites. Deus colocou de forma saudável. Porque se você desrespeitar esse limite, você vai morrer, nós vamos perder a amizade. Entendi. Por isso que não foi o homem que comeu o fruto, porque ele compreendeu. Mas ele errou não dando a oportunidade para a mulher compreender assim como ele. Quem está entendendo aqui? Porque ele colocou na mulher o quê? Um jugo. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, Deus falou assim, olha, das árvores, mulher é bicho complicado, eu vou ter que falar com essa mulher diferente que Deus falou.
É o brincadeira do telefone. Já viu o brincadeira do telefone? Fala uma coisa aqui no ouvido dela, fala ali. Chega lá no final, já está diferente do que eu falei. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós reproduzimos. E aí, Adão falou para Eva, o negócio é o seguinte: das árvores que tem no jardim, você pode comer. Nem falou livremente, já cortou. E da árvore que está ali, você não come nela, senão você vai morrer. Você nem toca nela, nem chega lá, nem vai lá, tá bom? Você está entendendo? Deus não falou que não podia tocar na árvore, ele falou que não podia comer. Talvez Adão teve até curiosidade, não sei, não está aqui na Bíblia, de chegar e olhar, nossa, mas que árvore bonita. É, mas não posso comer. Deus explicou lá. Posso, aqui ó, fruto e tal, olha o tronco dela. Eu não posso comer. Agora quando ele falou para a mulher, nem toca nela, meu irmão. Ele deu tiro no pé. Faz isso com seu filho, faz isso com seu marido, faz isso com sua esposa. Nós vivemos numa criação que os nossos pais falavam assim pra gente, não faça isso. Por quê, pai? Você está me desrespeitando, moleque? Não, você está querendo entender. Se você não entende o que é para ser feito, não é obediência, é imposição. Mas a gente tem preguiça de explicar. Nossos pais tinham preguiça ou não sabiam explicar. Porque você está me desrespeitando? Porque sim. Eu sou seu pai, estou falando, acabou. Tá bom. Aí que dava as costas, não põe o pé ali, dava as costas. Aí ele olhava, aí saiu. Pronto. Por quê? Você não compreendeu o mal que isso aqui, vai produzir para você. Porque nenhuma pessoa em sã consciência quer o mal para si. Entendeu? Então ele falou para Eva, não toca. Aí a serpente, como foi que Deus te disse? Que já sabia o quê? Que é ali que ia derrubar ela. Não toca, não, pode sim, você pode tocar. Vai lá, dá uma olhadinha pra você, olha que pronto bonito. Dá uma mordidinha. Entendeu, querido? Você que é livre e quer que as pessoas sejam livres, não manipule as pessoas. Não governe sobre elas. Seja claro, seja específico. Se tiver alguém debaixo da sua tutela, filhos, esposa, amigos, funcionários, não use o que Deus te deu para controlar pessoas. Quebra a fortaleza da mente das pessoas e faça com que elas compreendam o mal que aquilo vai trazer a elas. Sabe por que aqui vocês têm vindo, têm se alegrado? Porque aqui as mensagens que a gente prega não é para controlar, para prender as pessoas ao homem, mas é para liberar elas para Deus. É para quebrar fortalezas, sofismas na mente, na alma. E dizer para vocês, queridos, Ministério Rei Jesus, seja livre. Viva a sua vida livremente. Porém, se você comer daquilo que desagrada a Deus, você vai morrer. Você vai perder a sua relação com Ele. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso aqui é lícito, eu vou fazer. Mas o texto continua e fala, tudo me é lícito, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma destas coisas. É pecado eu tomar uma cervejinha todo dia e tal. Você tem que tomar todo dia. Hoje eu não tomei a cervejinha minha. É uma cervejinha só, mas eu não tomei. Aquilo está te dominando, meu irmão. Você voltou a ser escravo. Está aqui. Gálatas 5. Se Jesus te libertou, é para você verdadeiramente ser livre. Não tem nenhuma criança aqui. Sexo é bom, eu sou casado, eu posso fazer sexo com a minha esposa. Ok, legal. Mas todo dia, toda hora, a mulher, eu não estou aguentando mais. Peraí, aquilo está te dominando, é pecado. O sexo não é só pecado fora do casamento, não. Dentro do casamento também é. Se ele usar de forma errada. Quem está entendendo? Peraí, chegou, vamos lá, que eu quero hoje, vamos lá. Peraí, aquilo lá virou um vício, aquilo lá virou um mal, está te dominando, está te correndo como câncer, pecado. É lícito um casal ter uma vida sexual? Sim. É lícito o sexo dominar a sua vida? Não. Porque Deus não criou o homem para ser dominado. Você está entendendo isso, querido? O maior mal que o pecado faz ao homem é o quê? Dominá-lo. Alguém aqui tem controle sobre o pecado? Não. Só o Espírito Santo pode te dar isso. Amém? Quem está entendendo?
até as coisas certas podem se tornar erradas pelos motivos errados, pela motivação errada. Que essa palavra venha de encontro à sua vida, que você seja livre no Espírito de Deus para viver uma vida onde a benignidade de Deus habita dentro de você e você executa a bondade de Deus. Onde você, quando tiver pessoas debaixo da sua tutela, você não fala, não faça isso, nem toque nisso, mas você explica, olha, isso vai te gerar isso, porque é assim que Deus fez com o homem, Ele explicou para o homem. Quando há um verdadeiro relacionamento de amor, você quer o bem da pessoa, você não quer controlar aquela pessoa. Hoje eu tenho maior paciência com os meus filhos. A Sara está na fase do porquê. Eu falo, filho, agora a cota de hoje você errou, amanhã você pergunta mais. Mas eu tenho maior paciência, eu vou explicando, isso, é aquilo, vai acontecer aquilo. E ela entende. Poucas vezes eu tenho que corrigir minha filha e meu filho. Por quê? Eles são melhores? Não. Entendeu? Não estou dizendo que os meus são melhores que os outros, mas eu tenho aplicado o ensinamento na vida deles. Eu tenho pastoreado eles. Deus colocou você para fazer isso com os seus filhos, com a sua esposa, no seu lar. Você tem oportunidade de mudar isso hoje. Amém? Há tempo para nós, querido, vivermos essa liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Curva a sua cabeça, vamos orar neste momento. São 11h30. Você vai sair para sua casa, vai almoçar, vai tirar o resto do dia com a sua família. Quero que os irmãos orem por mim, que vou para Belo Horizonte agora. Vou voltar amanhã. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém que vai viajar também, que Deus possa abençoar. Deus abençoe a vida do Rodrigo, do Alessandro, dos seus filhos que vão viajar amanhã, em nome de Jesus. Que guardem ele na estrada, livre de todo acidente, de todo mal, de todo acidente com as crianças lá na praia. Que eles possam ter dias abençoados lá, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos em Teu nome, Jesus. Te agradecemos por esta manhã, pela Tua presença, Tua palavra, pelo Teu amor, por cada vida que está aqui. Aqueles que estão cansados, revigora, Senhor. Aqueles que estão enfermos, nós